Capítulo 1853. Água para um peixe, parte 1. Ainda há muito que quero fazer e quero me despedir dos meus pais antes de partir. Por favor, leve-me com você. Valia disse. Lita sentiu e o demônio desapareceu em uma de suas penas, deixando para trás o cadáver e equipamento não impresso. Ele armazenou os dois dentro de sua dimensão de bolso, caso contivessem feitiços rastreadores. Diga ao capitão que sinto muito, mas estou cansado demais para continuar lutando. Só quero deitar e descansar. Um após o outro, os demônios desapareceram e suas almas dispararam em direção ao céu. Onde está o papai? Lee perguntou a Solos. Muito à sua frente. Ela respondeu. Eu liguei os olhos ao espelho de rastreamento e papai está muito próximo. Ele é. A voz de Solos morreu quando a localização apareceu no mapa da Torre de Mogar. Eles nunca tinham estado lá antes, mas o nome do senhor local estava escrito em letras grandes e brilhantes. Ogum. Lito disse com um grunhido. Achei que meu aviso, depois que ele tentou explorar nossa ausência para tomar as terras de papai, lhe tivesse ensinado uma lição. Mesmo sendo uma estrela política em ascensão, Ogum ainda é um pequeno nobre. Eu me pergunto quem ou que lhe deu coragem para cometer o último erro de sua vida. Condado de Lústria, Casa Ogum, logo após o término da luta entre Lito e Orpal. Freno Ogum era um homem inteligente. Um erro foi suficiente para aprender o seu lugar no mundo e mantê-lo. Ele conheceu Veren apenas 2 vezes em sua vida e ambas as vezes não terminaram bem para ele, mas pelo menos ele trouxe sua pele de volta para casa. Na primeira vez, quando criança, a Marquesa de Star o protegeu, enquanto na segunda vez Veren foi obrigado pela lei e o corpo da rainha teria sido suas testemunhas se Lito fizesse um movimento contra ele. Agora, porém, o monstro conhecido como Tiamat estava furioso, ferido e já era um criminoso procurado. A lei não poderia proteger Ogum mais do que uma folha de papel poderia apagar um incêndio e ele sabia disso. Foi por isso que ele repetiu a mesma pergunta pela enésima vez desde o momento em que ordenou aos seus homens que capturassem Raas. Tem certeza de que esta é a atitude certa, querido? Veren, Tiamat, seja qual for o nome dele, é um homem muito perigoso. Se ele descobrir que seu pai está aqui, a morte é a melhor coisa que pode nos acontecer. Você viu essas imagens? Seu exército de sombras entraria facilmente em nossa casa e nos comeria vivos, pouco a pouco. Que imaginação mórbida você tem, querido? Sua esposa, Senya Ogum, disse com uma risada suave e encantada. Claro que foi a coisa certa a fazer. Quantas vezes tenho que dizer isso? Ela era uma jovem linda, de 20 anos, com cerca de 1,65 metros de altura, cabelos loiros exuberantes e olhos azuis. Você não sequestrou Raas Veren, você o resgatou quando aqueles monstros o atacaram. Os membros do corpo da rainha estavam muito ocupados lutando por suas vidas para protegê-lo no momento, lembra? Sim. Ele assentiu. Mas ainda assim, não é estranho que nossos soldados estivessem tão perto do local onde o Dolorean pousou e conseguiram reagir mais rápido que o corpo de exército. Suas sábias dúvidas morreram quando Senya pressionou seus seios voluptuosos contra seu braço. É apenas sorte, querido. Ela sussurrou, seus lábios carnudos a milímetros de distância de sua orelha. Seu hálito quente fazia cócegas nele e sua voz sensual estava repleta de promessas de prazer que a esposa de Ogum sabia tão bem entregar no quarto. Você salvou Raas Veren primeiro e agora o mantém prisioneiro em nome da corte real. Você ouviu o general Morn. Todos são criminosos procurados. Depois de entregar Raas Veren a eles, a realeza terá a vantagem necessária para forçar o arquimago traidor a se entregar. Assim que ele o fizer, você se tornará um herói para o reino. A corte real irá recompensá-lo por suas ações corajosas e astutas. Com a saída de Veren, o rei pode até lhe dar o título de Conde de Lústria. Afinal, Lark sempre foi um bom amigo de Veren, então provavelmente será levado a julgamento como seu cúmplice e os argumentos de Senya faziam sentido, mas o que realmente convenceu Ogum foi a maneira como ela os apresentou. O baronete casou-se com a dama nobre mais bonita e influente que pôde encontrar.
Ele fizera isso para conseguir uma esposa troféu e satisfazer seu ego, mas Senya não era menos inteligente que ele e logo aprendeu a controlá-lo. Depois de tranquilizar o marido, ela entrou em seus aposentos privados, onde seu amante a esperava. Sinto muito por fazer você esperar tanto tempo, querido, mas aquele idiota não consegue nem tirar as calças sem que alguém segure sua mão. Ela jogou os braços no pescoço do conde Zint do Império, beijando-o com paixão. Obrigado, Senya. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Sob sua máscara de carne, Orpal sorria de orelha a orelha. Suas ações não apenas farão sua fama crescer no reino Grifon, mas também as espalharei por todo o Império. Assim que você conseguir uma posição própria e se divorciar daquele porco indigno, finalmente estaremos juntos como marido e mulher. O conde era um homem tão bonito quanto Orpal antes dos tratamentos de escultura corporal de Night. Então entrar primeiro nos bons livros de Senya e em seu quarto depois foi fácil. Ogun escolheu Senya como esposa principalmente por causa de sua aparência, desconsiderando o fato de que seu orgulho e ambição eclipsavam seu intelecto. Ela foi facilmente influenciada pelas palavras doces e promessas vazias de grandeza de Orpal. Ele a seduziu para transformá-la em seu peão e para provar a si mesmo seu valor como homem. O corpo de Senya não era tão lindo quanto o de Tista, nem seu sorriso e caráter tão charmosos quanto os de Camila, mas ela ainda era deslumbrante. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você, querido. Quando você vai me tirar desta fossa de um condado atrasado? Ela disse com uma voz gemindo e ronronando. Breve. Ele respondeu. Agora preciso trocar algumas palavras com o prisioneiro. Quanto mais informações extrairmos dele, maior será sua recompensa. Não deixe ninguém entrar na sala e lembre-se que estou fazendo isso por nós. Eles selaram sua promessa com outro beijo apaixonado antes de retornarem aos seus respectivos papéis. Senya voltou para Fremon e Orpal foi visitar seu pai há muito afastado. Como Night me ensinou, o rosto bonito e algumas palavras doces podem vender água para um peixe, ele pensou enquanto passava pela porta acolchoada da sala de interrogatório. Oi, pai. Faz muito tempo que não nos vemos. Ele disse enquanto seu corpo se transformava em sua forma real. Meuna. Raz disse surpreso. O que você quer de mim e por que me trouxe aqui? Finas correntes de metal prendiam suas mãos e pernas a uma pesada cadeira de metal que havia sido aparafusada ao chão, tornando inútil qualquer tentativa de fuga. Raz teve seus itens encantados despojados quando revistado e sua magia de tarefa era fraca demais para derreter as correntes. Meu nome é Orpal. Ele disse enquanto batia em seu prisioneiro com força suficiente para fazer a cadeira chacoalhar. Capítulo 1854. Água para um peixe, parte 2. Você me deu. Que tipo de pai esquece o nome do próprio filho? A cada palavra, Orpal deu um tapa no pai novamente, forçando a cabeça de Raaz a virar para a esquerda e para a direita sem parar. Os movimentos bruscos turvaram sua visão e a dor foi tão intensa que quase o fez desmaiar. Quase. Você não é meu filho. Eu o rejeitei anos atrás e cada uma de suas ações depravadas me garante que fiz a coisa certa. Raz disse com uma voz fria, pouco antes de cuspir uma mistura de saliva e sangue no rosto de Orpal. Eu vi como você olhou para Elina e o que tentou fazer com Lit. Você não tem vergonha? Orpal limpou lentamente o pedaço sangrento de saliva com a mão, lambendo para deixar seu lado vampiro saborear o néctar contido nele. Em minha defesa, não vejo a mamãe há anos e cresci sem ela. Para mim, agora ela não passa de um belo pedaço de bunda, ele disse, rindo da indignação de Raz e das tentativas tolas de se libertar de suas amarras. Você deveria me agradecer, pai. Eu permiti que você assistisse à queda de sua família. Mesmo que fossem apenas hologramas, espero que você tenha se despedido deles porque nunca mais os verá. Você não disse que nos mataria por último? Raz perguntou com um tom de medo na voz. Esse era o plano original, mas depois de ver a habilidade do sanguessuga de manipular almas, preciso realizar alguns experimentos e você me ajudará. O rei morto respondeu. Faça o seu pior. Não vou implorar pela minha vida nem revelar nada que sei para você.
Haas fortaleceu sua determinação, temendo que um momento de fraqueza pudesse condenar o resto de sua família. Você não precisa dizer nada, pai. Eu só preciso que você sofra e potencialmente morra. Quero verificar o quão forte é o vínculo entre o sanguessuga e os membros de sangue de nossa família. Assim que terminar meus experimentos, vou lhe confiar uma mensagem. Tente permanecer vivo e se não o fizer, por favor, fique por aqui como uma alma, ou terei que capturar outra pessoa. Talvez Rena. Oh, que diversão eu teria com ela. Orpal disse enquanto sua mão perfurava lentamente a carne de Haas. Cidade de Valeron, salão da corte real, logo após o decreto real. Que loucura é essa? Eu sabia que você era um idiota incompetente, Morn, mas nunca teria pensado que você também fosse tão estúpido. O Arconte Girne Ernas, arquiduquesa da região de Ernas, entrou na sala, olhando para o general como um verme na lama. Como você ousa? Morn engasgou com suas palavras enquanto, uma após a outra, várias figuras importantes do reino seguiam Girne, cada uma delas olhando para ele com ódio. Primeiro veio o comandante da guarda dos cavaleiros, Orion Ernas. Depois, a curandeira real, Kila Ernas. Depois, 2 diretores das 6 grandes academias, Martiains, seguidos por sua esposa, Brinja de Star. Por último, mas não menos importante, veio o deus do campo de batalha, o grão-mestre e herói anônimo Zogar Vastor, acompanhado por sua cunhada, o condestável Yeval. Sozinho, ele emitiu uma aura de pavor que cobriu todos os do lado oposto de suor frio. Sua fúria era quase tangível, fazendo com que suas bocas ficassem secas e seus lábios incapazes de se mover. Seu aperto era tão forte que seu cajado Yggdrasil quebrou e se auto-reparou em um ciclo interminável. Girne sabia que precisava de todo o apoio possível para seu movimento de poder. Entrar em contato com Orion e Kila foi fácil, já que eles moravam na mesma casa. No entanto, ela nunca teria chegado tão rapidamente se o resto da equipe já não tivesse sido montado por Camila. No momento em que recuperou a calma, ela contatou Vastor e Brinja, explicando a situação para eles. Ambos tinham um diretor na descagem rápida e não tinham medo de ligar para eles. Como você pode ter tomado uma decisão tão importante sem convocar todo o conselho interno? Girne continuou. Você colocou em risco a segurança do reino e o destino da guerra de uma só vez. Supere seu medo e inveja. O arquimago Veren destruiu e humilhou o líder das cortes dos mortos-vivos e o assassino de Manoar na frente de todo o reino. Se jogássemos bem, isso teria aumentado o moral de nossas tropas e servido como o início de nosso contra-ataque. Mas, Morn tentou repreender, mas a intenção coletiva de matar que o assaltava mal deixava respirar. Finalmente aprendemos como Veren destruiu não uma, mas 2 cidades perdidas. Como ele se manteve firme várias vezes contra os cavaleiros, e o que você faz? Como você planeja compensar essa perda? Você é poderoso o suficiente para ocupar o lugar dele. Veren é uma ameaça ao reino. Ele usa mortos-vivos. Ele não é melhor que o rei morto. Morn respondeu, gaguejando cada palavra para lutar contra a mana que o sufocava. Isso não é verdade. Camila deu um passo à frente. Se esse realmente fosse o caso, Lee teria usado suas sombras para atacar o povo do reino, para afastar todas as suas forças de Lutia e reivindicá-lo como seu próprio feudo. Em vez disso, mesmo quando ele liberou seus poderes sobre Darius, apenas os membros da Corte dos Mortos-Vivos foram feridos. A prova é que Darius foi a única cidade que não sofreu um ataque quando Trude fez seu movimento. A corte real murmurou alto quando os acontecimentos daquela noite finalmente fizeram sentido e as palavras de Camila abriram uma fenda na parede de seus medos. Cale a boca, mulher. Um mero policial e cúmplice de Veren não tem o direito de se dirigir ao tribunal. Morn disse, ansioso para desacreditá-la. Ou você gostaria que acreditássemos que depois de ficar com ele por 3 anos você não tinha ideia de sua verdadeira natureza? Se você está falando sobre a identidade dele como Tiamat, eu não falei. Assim como todos os outros nesta sala, Camila mentiu descaradamente, deixando Girne orgulhoso enquanto acenava para Quilla, Marte Vastor.
Se mesmo os maiores curandeiros do reino não pudessem perceber isso, como poderia um meio condestável ter sucesso? Ela fez uma breve pausa, permitindo que eles acenassem com a cabeça e confirmassem suas palavras. 2 em cada 3 também estavam mentindo, mas concordar não exigia muita habilidade, e duvidar de seu testemunho estava além da razão. Quanto à sua verdadeira natureza, você tem razão, eu a conheço bem. O arquimago Veren é um saco de segredos astuto e manipulador, mas também nunca virou as costas ao reino. Ele não tinha motivos para destruir as cidades perdidas, correndo grande risco pessoal, mas o fez. Ele não tinha motivos para voltar do deserto e frustrar os planos de Sirook, atrasando Trude por meses preciosos que permitiram ao exército sobreviver ao ataque. Ele não tinha motivos para ajudar Manoar a localizar os Skinwalkers se não fosse por sua lealdade a todos nós. Se Lith realmente fosse a ameaça que você diz que ele já teria aprendido tudo o que pôde durante esses 19 anos e vendido tudo para Salark em troca de um assento em sua corte real. Continua no próximo vídeo.